É isso aí, Marcelão. Tamo no Insta, tamo no YouTube. Vamos começar essa bendita live aí que você nos convidou, nos proporcionou aí. É um prazer, né, conversar com você, né? Eu estive falando ainda há pouco com um companheiro e disse da sua característica de enxergar detalhes em meio a situações meio caóticas, né? Você tem essa capacidade, eu acho que é uma capacidade que precisa ser até criada e desenvolvida pelas pessoas que pretendem enveredar pelo mercado, né? Uhum. A gente, além de trabalharmos juntos agora, né? Mais uma vez, para quem não me conhece, então, meu nome é Matheus Brasion. Atualmente eu trabalho com resina epóxi, né? Com presentes de resina epóxi. Tenho uma distribuidora também de produto de limpeza, juntamente com meu primo, sou sócio proprietário junto com ele. Trabalho também no ramo de marketing e publicidade e propaganda. Tem mais ou menos 2 anos e meio que eu trabalho firmemente nessa área também. Tenho um vasto conhecimento assim na área do plástico, né? Até porque eu fui seu aluno, né? Fui aluno lá no Senai. E quando a gente fala em enxergar as coisas, entregar as coisas nesse âmbito aí que nós estamos juntos agora trabalhando, a gente começa a perceber que as coisas elas cooperam, né? E aí agora eu faço transmissão para vocês, coloco Eu, aqui no eu, OBS, é uma eu chamo loucura isso de legal, né? brincadeira, a brincadeira do ajuda-ajuda, né? Com certeza. É o famoso Então, ganha-ganha, né? tem um amigo que eu já tinha pensado sobre isso, mas eu nunca tinha formado a ideia completa na cabeça, né? Uhum. Muito se fala sobre círculo vicioso, né? Em que o cara entra numa vibe de ir piorando as coisas pioram e pioram as coisas pioram. E, na verdade, eu acho que a gente tem que buscar esse nome que foi dito pelo Renato, que é o círculo virtuoso, né? Eu chamo Sim, de brincadeira do ajuda-ajuda, né? sim. Cara, eu conheço o Matheus já há bastante tempo aí, né? Nós estamos, já faz um bocado de tempo que se formou como técnico. Era um aluno, assim, esforçado, comunicativo, era o grande negociador da equipe, né? Me recordo dessas características de você como aluno, né? E É. sei que o conhecimento técnico ajuda a gente no desenvolvimento do dia a dia, né? Para quem trabalha com transformação, né? Então você tem que ter umas características que são pessoais, né? Chamamos de características sociais e tem as características profissionais, né? E a junção desses dois conhecimentos acaba levando a formação do profissional e até enveredando ele pelo caminho que ele julga ser o melhor, né? Uhum. Como foi o seu início de carreira, Matheus? Como foram esses primeiros movimentos enveredados no plástico? Olha, para falar a verdade, logo quando eu saí do Senai, né, eu enfrentei uma certa dificuldade, porque eu saí com 17 anos para 18 do Senai e ainda não tinha passado pela fase do tiro de guerra, né? E aí eu lembro que os caras me deram um chá de cadeira, não me dispensaram logo de cara, né? Me deram um chá de cadeira, fiquei lá mais ou menos numa etapa de 4, 6 meses. Pelo que eu entendi, isso só é uma etapa de 4, 6 meses, eu digo de só, como que eu posso dizer? Burocracia. Fórmulas, isso. Só para fechar a turma, formulação de equipe e tal, os caras, eu nem manjo muito desse negócio. E aí chegou um momento que eu peguei e falei assim: caramba, meu, eu vou ficar aqui, tem que trabalhar. E minha mãe sempre falava: meu, vai trabalhar, que não sei o que, larga disso. Só que não, não tinha como, né? É uma coisa que, infelizmente, o homem acaba se lascando nessa fase. E quando ele não quer, né? Então, eu queria trabalhar. E aí, cara, logo quando eu saí do Senai, teve esse período. Depois eu fui trampar na contabilidade do meu tio. Trabalhei pouco tempo na contabilidade, justamente por conta do tiro de guerra. Aí, quando o tiro de guerra ia me dispensar, meu tio acabou desfazendo sociedade
com o atual sócio e teve que cortar um pessoal e falou assim, ó, filho, eu vou ter que te cortar, tal, até por causa do seu tiro de guerra, então preciso reduzir um pouco de gasto, tal. E aí o que aconteceu? Fui cortado, tal. Depois de um tempo, eu fui trabalhar no pronto-socorro, arrumei um trabalho aqui pela Prefeitura de São Caetano, fui trabalhar de coordenação de equipe de portaria e equipe de controladoria de acesso, né? E nessa controladoria de acesso eu aprendi um pouco sobre logística, consegui também, na verdade, inserir o que eu aprendi de logística lá no Senai, né? Porque a gente tem esse módulo lá. E foi bom, porque eu trabalhei dentro de um hospital, então você lidava com pessoas, né? Você lidava com situações diferentes e o caminho era assim, era sempre esse, ajudar pessoas, e esse era o meu dia, né? Trabalhando lá dentro do hospital. Até que eu fiquei depois, né? Por ser um trampo político, né? Por ser um trampo político, infelizmente mudou o prefeito, eu fui mandado embora, né? E aí eu fiquei praticamente aí sete meses pelejando para arrumar um trabalho, né? Fiquei sem emprego, até que eu mandei currículo para uma empresa, chama Sforplast, foi a empresa onde eu trabalhei recentemente, pedi demissão dessa empresa, tem mais ou menos aí já 2 anos, quase 2 anos, né? Na verdade já fez 2 anos em agosto. Eu mandei currículo para essa empresa, Marcelo, e eles não me contrataram de primeira. Eu fui fazer a entrevista primeira etapa e eles não me contrataram de primeira. Eu particularmente não tinha entendido, mas eu aceitei. Você conhecia alguém lá na empresa, Matheus? Oi, Marcelo. Você conhecia alguém na empresa ou mandou currículo de primeira, assim, de orelhada? Ninguém, mandei currículo de primeira mesmo. Foi um currículo que eu mandei para essa empresa, era uma empresa de bucha e fixação, né? Aquela bucha de parede mesmo de parafuso. Sim. Uma empresa muito conceituada no mercado. Se eu não me engano, ela está nessa área de fixação, ferragens, ela se encontra em segundo no top aqui do Brasil. E eu peguei, cara, e falei assim, poxa, não deu certo e tal, mas vamos lá. Aí mandei para uma empresa de Diadema, uma metalúrgica, né? E calhou dessa empresa ser do meu primo, né? Ele na verdade, não era dele a empresa, mas ele era engenheiro dentro da empresa, e ele ajudava nas contratações e falou, não, primo, eu vi aqui seu currículo e tal, dá para a gente te encaixar no setor de ferramentaria, vai mexer um pouco lá na parte de fresa, torno mecânico. Aí eu falei, caramba, isso eu não aprendi estritamente no Senai, né? Mas vamos lá, nada que um ferramenteiro do seu lado, um macaco velho, né, que nem diz meu pai, consiga te ensinar para você poder estar exercendo a função. E aí eu fiquei lá durante 4 meses porque essa empresa me ligou, a Sforplast. A Sforplast me ligou, né? A Sforplast me ligou e falou assim, Matheus, sabe aquela vaga, tal, não sei o que, você ainda tem interesse e tal, só trazer documentação, a gente te selecionou, tal, abriu uma vaga aqui e vem trabalhar com a gente. Esses 4 meses que você ficou com o seu primo, você ficou na ferramentaria? Mesmo? Então, quando eu fui para essa empresa, né, o meu primo de engenheiro, eu fui ferramenteiro, né? Fiquei de peão lá, trabalhando no chão de fábrica. Era uma empresa que ela vende peças para Mercedes, né? Peças de caminhão mesmo, peças de aço. Então, essas peças eram todas fresadas, eram furadas, rosqueadas, escariadas. Eram peças que você tinha que ter um trabalho mesmo braçal, né? Seja numa furadeira transversal, ou numa fresa, ou num torno mecânico, a gente tinha que estar trabalhando ali em cima de peças que iriam para essa área da Mercedes. Não tinha nada a ver
com plástico. Tinha um setor que a gente chamava de sala fria, porque tinha que fazer com ar-condicionado e tal, era uma peça que não podia ir nenhum resquício de umidade, nenhum resquício de impureza dentro dessa peça, porque ela era um caninho de fluido pneumático, se eu não me engano, ou hidráulico, que ia nas rodas dos caminhões, né? Então não podia ter nenhum fluido. Então essa sala precisava ser limpa, ela precisava ser fria, tinha todos uns trajetos. E lá tinha alguns materiais de plástico, porque a própria mangueirinha ela era de borracha, né? Era bem provável que seria um plástico ali flexível. Eu não sabia discernir o plástico ali naquele momento, mas cheguei a trabalhar nessa sala também porque fazia uma rotação, né? Dentro daquela empresa de metalúrgica. Ninguém ficava muito tempo numa área só, num setor só, e era mais a parte de montagem e teste nessa sala fria. E aí, quando eu fui para a Sforplast, eles me contrataram como expeditor, né? A parte de expedição, né? Almoxarife, perdão. Almoxarife é a palavra certa. Eu fui contratado como almoxarife. Pós essa contratação de almoxarife, eu fui para injetora. Eles precisavam de uma força no setor de injeção da empresa, no setor de produção. E eu me prontifiquei ali no momento e falei assim, não, vou lá ajudar, eu sei, né? Eu já trabalhei com isso no Senai, conheço bastante. Vamos lá, vamos ver o que tem para fazer. Então, eu saí do bairro X e fui para o bairro Y, um pouco mais longe da minha casa. Eu ia de ônibus, acordava cedo, ia de busão, mas tudo aqui em São Caetano, né, onde eu moro. Então, não tinha tanta dificuldade assim. Quando eu cheguei lá, era uma injetora, cara, eu não lembro a marca dessa injetora, de verdade, eu não me recordo, mas era uma injetora bem colorida, acho que, se eu não me engano, era vermelha e preta. E aí eu sentei ali na máquina, eu falei, ué, vou trabalhar sentado? Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Aí os caras, não, vai trabalhar sentado, tal, fica tranquilo, não cansa, que não sei o quê. Mas eu não tava pensando nisso, né? Eu tava só pensando o que levaria uma pessoa a trabalhar sentada numa injetora. Né? É, Você acaba é como se você não tivesse prestando atenção no processo, né? exato. Eu fiquei meio esquisito, porque eu via uma fileira de. Eu via duas fileiras de injetoras e eu fiquei pensando, porque só aquela tem uma cadeira. O que aquela tem de especial que tem uma cadeira para se trabalhar? O que tinha E de aí, especial nela? então, rapaz, olha só. Aí eu peguei, sentei. E aí o operador sênior ali, né, o supervisor da área, ele chegou até o local e falou assim, ó, essa máquina já está regulada, ela injeta uma bucha que chama MX, é uma bucha vermelha, professor. MX? Essa MX, é o nome que a empresa deu para a bucha. Legal. E essa bucha, ela é própria para parede oca, para parede, até Gesso. para... Oi? Gesso, drywall, Gesso, exatamente. né? Existem outras buchas melhores para gesso, mas essa também era indicada. Então ela era uma bucha excelente, mais para bloco de 6 furos, né? Aquele bloco vazado, e também para isso. E também para parede de concreto mesmo, com aqueles tijolinhos de barro antigo, sabe? Ela era muito boa para esse tipo de parede. E aí, cara, eu falei assim pro supervisor, beleza. Tal. Aí ele falou assim, só que o procedimento dela é o seguinte, essa máquina, o extrator, não, essa máquina não, esse molde, o extrator ele não funciona muito bem na saída, né? Ele não funciona muito bem para ejetar essa peça. Então você vai ter que, às vezes, parar a máquina, fica atento. Você vai ter que parar o ciclo da máquina, colocar a mão, abrir a porta aqui, colocar a mão, pegar o galho, né, com as buchas, e você vai nessa caixa do seu lado aqui, você vai bater, ó só o trampo, você vai bater para essas buchas escaparem, caso contrário, aí você já dá play para ela já tocar o barco, né, ela voltar a fazer o ciclo dela.
qualquer coisa você vai tirando aqui as que faltou, dá uma olhada também, porque algumas saem falhadas, eu já comecei a ficar preocupado. Algumas saem falhadas, e quando não, percebe que nós temos aqui um molde com 50 cavidades, só que às vezes sai 30, não sai todas. Mais uma preocupação para minha cabeça. Por que eu falo preocupação, né, Marcelo? Porque você está ali numa máquina, o molde precisa injetar 50 buchas, tem 50 cavidades. Poxa, por que não vai sair as 50 buchas? O que está acontecendo, né? Mas eu fiquei trabalhando ali naquela máquina e tal. Daqui a pouco, eu percebi que começou a sair 15 buchas, 12 buchas. Eu chamei o supervisor. Falei, ó, não dá para trabalhar assim. Né? Enquanto as outras máquinas não estão fazendo 80, 100 por hora aí, né? Eu tô fazendo 12. Não rola. Aí ele pegou e falou assim, bom, para a máquina, vamos tirar esse molde, me ajuda a tirar esse molde e vamos levar para a ferramentaria. Os caras me colocaram em outras máquinas lá para ir fazendo revisão de cada 15 minutos, pesagem de 1 hora para ver quantas buchas estava fazendo, tal. Rapaz, depois de um tempo, eu sei que eu peguei e falei assim, vou lá na ferramentaria. Vou lá na ferramentaria, eu quero saber o que está acontecendo com esse molde. Os caras têm a empresa há 7 anos. Esse molde chegou na empresa há 4. Pelo que eles me contavam, Marcelo, que esse molde sempre deu problema. Rapaz, eu sei que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei para a minha inteira, eu falei, você tem curso, filho? Você conhece um pouquinho de metrologia, desenho técnico? Ele pegou e falou assim, não, tô aqui para aprendendo, experiência, tal, os moleques jovens, sabe? Tinha, acho que, se eu não me engano, até a minha idade. Gente, eu tenho só 25 anos. E quando chegou o molde lá, ele pegou e falou assim, eu falei, o que você vai fazer? Ele olhou e falou assim, vou dar uma olhada aqui, se tem alguma rachura, se tem algum filete aqui que tem algum problema, tal. Vou dar uma olhada e vou tampar e vou mandar de volta para a máquina. Eu falei assim, meu Deus do céu, já estava injetando 12. O cara vai tampar, vai injetar 5. No molde de 50 cavidades. E o molde de 50 cavidades. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, não é possível. Aí eu peguei e fui falar com o supervisor geral, né? Fui lá na sala dele, falei assim, meu amigo, uma coisa errada aí, cara. Preciso entender aí o que está acontecendo para ajudar vocês. Vocês me trouxeram para baixo aqui para agregar na produção, então eu vou agregar. Eu falei assim, vou colocar o que eu tenho em conhecimento em prática. Marcelão, resumindo, cara, fui descobrir depois que era pressão de injeção que estava errada. Olha só. O molde em perfeito estado, sabe? Acho que cada vez que ele ia para a ferramentaria, ele voltava pior. Voltava pior, né? Você tá entendendo? Eu comecei a descobrir que pressão de injeção estava errada. Temperatura, coisa simples que a gente aprende, coisa simples que a gente aprendeu com você, que estava um tanto a mais elevada, 30, 40 graus elevado. E aí as peças saíam rebarbadas, as peças às vezes não se preenchiam dentro da cavidade. Eu peguei e falei assim, gente, essa máquina precisa ser refeito, o tryout precisa fazer todo de novo nessa máquina aqui, vamos estudar, vamos medir, vamos botar no papel. Cara, eu sei que demorou ali 4 horas para, graças àquele estudo que nós tínhamos feito ali naquele momento, né, a máquina voltar a injetar 50 buchas por hora, né, 50 buchas por ciclo, e a gente elevou o estoque de uma bucha que o pessoal de vendas ligava, tem essa bucha para vender. É desesperadora, né? Nossa, tinha, né? Sabe? Imagina. E aí passou um período que essa bucha era pequena, né? Ela chamava MX6, era o tamanho de 6 milímetros. Eu comecei a falar para eles, agora cresçam, vamos fazer MX8, vamos fazer MX10, vamos fazer MX12. E nós temos, né, bucha 8, bucha 10, bucha 12 lógico. Vamos, cresce isso aí, falei para eles. Os caras foram lá, compraram o molde. Fui descobrir depois que esse molde foi feito
por familiar de dentro da empresa. Não era uma ferramentaria própria, não era um local próprio que você comprava molde. Você tinha empresas que fazem isso, você entendeu? Por exemplo, não era uma ferramentaria, não era uma metalúrgica, era aquele cara que tinha um torno e uma fresa dentro de casa. Nada contra, porque o empreender, que é o que a gente vai falar aqui, o tratar sobre essas coisas, são essenciais, né? Para você sobreviver hoje, né? Você precisa de uma segunda fonte de renda. Deixa eu dar uma atrapalhada em você aqui, ó. Hã? Só atrapalhar um instantinho. Claro. Eu tenho percebido que muitos empreendedores acabam escolhendo um certo viés e se desenvolvem a partir do conhecimento do produto, sem muito domínio do processo, mas acaba, em muitos aspectos, elevando o nível tecnológico depois. Mas é só um comentário sobre a evolução do empreendedorismo. Não, é muito louvável o seu comentário, Marcelo. É muito complicada essa situação. E assim, o cara era de familiar, nada contra, mas eu me preocupo muito quando você envolve essa questão família, sabe? Quando você puxa mais para esse lado, dar cargos a familiares, e aí aquele negócio de intimidade acaba sobrecarregando um pouco o serviço, o andamento cultural e político da empresa, então é um pouco ruim. E aí eu peguei e falei assim, vamos tentar comprar o molde em outro lugar, vamos tentar mandar as placas para fazerem o molde, então, vamos fazer isso? Marcelo, deu tudo certo, sabe? Deu tudo certo. Depois de um tempo, esse pessoal pegou e falou assim, traz esse rapaz para o PCP, do PCP eu fui para vendas, porque o pessoal começou a perceber que eu tinha uma desenvoltura para tratar com o comprador, para tratar com o cliente onde a gente estava comprando. Fui para vendas, coordenei uma equipe. Isso a tudo. A passagem pelo hospital foi fundamental para desenvolver essas características, né? Exatamente. Então, assim, fechando ciclos, né, Marcelo? Como Exato. Você diria, né? Então, foi basicamente isso. Esse foi minha trajetória depois do Senai. Minha trajetória no plástico, ela não termina aí, porque aí eu comecei a perceber, Marcelo, que aquela coisa, né? Conselho, se fosse bom, né? A gente vendia, né? Você sabe que eu tenho uma frase a respeito disso, Matheus? Eu acho que é a frase que nós devemos usar. Conselho bom deve ser vendido. Porque, ao final de todas as contas, todas essas hipóteses, soluções, são vendidas, né? São negociadas. Então, conselho bom tem que ser vendido, sim. Então. E aí eu comecei a perceber que eu dava muitas ideias para essa empresa onde eu estava e eu não era valorizado. Aí as pessoas que podem estar assistindo podem estar falando, nossa, caramba, o menino não era valorizado, mas cresceu, subiu de cargo em pouco tempo, porque ele tem 25 anos. Se for parar para pensar, eu fiquei 2 anos e 6 meses nessa empresa, 2 anos e meio, né? E nesse período de 2 anos e meio que eu fiquei nessa empresa, eu cheguei a alavancar cargos. E, cara, as pessoas podem estar perguntando isso, mas o que eu percebi? Ideias que eram provenientes do meu conhecimento, provenientes daquilo que eu me interessava em diminuir gastos, em diminuir fluxo, em diminuir mão de obra naquele momento, eu comecei a perceber que não era monetizado, sabe? Eu não tinha um retorno daquilo. Supervisores que não tinham conhecimento algum na área, quando iam conversar com os donos, que eram bem próximos dessa empresa, eles eram bem ativos, quando iam conversar com os donos, pegava e soltava a minha ideia para outra pessoa. E aí, soltava a ideia para o dono, perdão. E aí, quando soltava a ideia para o dono, eu às vezes até via. A pessoa falava assim, fulano, né? O nome do diretor não vou falar. Fulano, você podia fazer isso, isso e isso, e aí ia diminuir isso, isso e isso. Aí o diretor pegava, interessante, não sei o quê. Puta, isso aí eu ficava cabreiro, né? Mas e fora que você começa a ajudar as pessoas ali. Marcelo, eu sei que chegou um momento que eu olhei para os meninos que eram todos abaixo da minha idade,
eu acho que eu era o mais velho. É verdade, eu era o mais velho ali. 20, olha só, tinha 23 anos e era o mais velho ali. Eu olhei para os meninos e eu falei assim, meu, vão estudar. Eu falei desse jeito para eles. Eu falei, saiam daqui e vão estudar. Eu não falei para pedir demissão, mas eu falei assim, queiram crescer. O sair daqui naquele momento que eu falei era para eles buscarem crescimento. Porque ali era uma empresa onde eu estava analisando, Marcelo, que era uma empresa que ela barrava, né? Como existem várias, a gente conhece, a gente sabe, a gente tem conhecimento disso. São empresas que, por serem pequenas, empresas de médio porte, a política que norteia essa empresa acaba sendo ruim para aquele funcionário que quer um crescimento rápido ou que quer um crescimento por aquilo que ele está fazendo no momento. Por exemplo, Marcelo, convenhamos, se eu estou dentro da tua empresa, tem 7 funcionários, eu acabo de me formar, você entendeu? Acabei de fazer um tecnólogo, acabei de fazer uma faculdade, acabei de fazer um curso online. Vou lá e notifico o RH que eu me formei, notifico o supervisor que eu me formei. Putz, aí daqui a pouco você vê uma pessoa que faz as mesmas coisas que você, a pessoa faz as mesmas coisas que você, ela age da mesma forma que você. A gente não está falando aqui de inveja, não está falando aqui de puxar tapete. Não. Nós estamos falando aqui de uma coisa que significa o tempo que você gastou aqui fora para estudar, o tempo que você levou para aprender e aquilo que você quer colocar em prática. Sabe aquela ansiedade de colocar em prática aquilo que você aprendeu? De ver aqueles erros, de notar aquelas situações e ir para cima? Vou falar um bagulho assim, sabe? A gente estuda, principalmente no Senai, é sempre colocado para a gente usar a criatividade, ter coragem, né? E eu percebi que você, nessa sua trajetória, foi bem isso, né? Corajoso em falar, eu sei isso, eu consigo ajudar, eu vou ajudar. Exatamente. Mas tem uma coisa que talvez falte nas instituições formais, que é a formação política também do profissional, sabia? Porque nós deveríamos viver no mundo utópico da cooperação, né? Mas, em verdade, a gente vive no mundo da competição, né? E, inclusive, dentro da mesma organização, como parceiro de trabalho, né? Então, ter uma cultura, talvez, maciça da competição e do excesso de velocidade, em detrimento da cooperação, que a gente sabe que traria muito mais resultado, né? Isso é bem importante salientar. Deixa eu contar uma história rapidinho, né? Existiu uma dinâmica de grupo que eu fiz com umas pessoas numa empresa, né? E passei uma atividade para eles, lá eles deveriam montar lá uma máquina injetora lá. Uhum. A gente passou umas peças, tá? Um quebra-cabeça. Só que eu deixei faltando algumas peças em cada uma das equipes, né? Então, cada equipe, eram 3 equipes, e elas tinham a dificuldade de não conseguir, porque um ia faltar o funil, o outro ia faltar a área de fechamento do Lego e tal. E, bom, enfim, terminou outro, eu falei, galera, olha só, vocês estão esquecendo só de um detalhe aqui. Eu não disse que vocês não poderiam compartilhar, né? Então, essa cultura da concorrência está em nós agora, né? Está em nós. Percebi que nesse tempo que eu estive na indústria, né? E isso é ferrenho, sabe? Então, estar preparado para enfrentar isso, né? Com conhecimento técnico que nem você fez, né? Com coragem de apresentar soluções e falar, mano, eu acho que agora é hora de eu dar um passo adiante, né? Eu sempre gosto de citar Chico Sainz, né? Você dá um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Eu acho sensacional esse cara. Sim, foi isso que eu notei, entendeu, Marcelo? E assim, a percepção que eu tive foi o quê? Poxa, eu tô dando ideia aqui, tô querendo crescer. Ah, rapaz, aí eu peguei e falei assim, gente, quer saber? Conversei com a minha namorada, conversei com os meus pais, falei assim, meu, vou pedir demissão. Aí eles falaram, você tem que ter alguma coisa em mente e tal. E eu já tinha, né? Eu já tinha. Por conhecer um pouco da área de marketing e publicidade e vendas, eu falei assim: eu vou para esse ramo, vou procurar alguns clientes que precisam de ajuda, de crescimento, vou oferecer a minha expertise para ajudar no segmento da pessoa. E aí eu fui de A a Y nesse momento, né? Ajudei hamburguerias,
Ajudei isso tudo, né, na área de marketing e publicidade. Então, parte de design, a parte de vídeo, textos, conteúdos, criatividade, ideias. Então, eu fui desde uma hamburgueria até uma empresa de estética, por exemplo, e depois de estética eu acabei ajudando até políticos, né? Nessa de ajudar políticos aprendi muita coisa. Tenho Um certeza, grande né? Porque é uma logística muito interessante, né? muito, Marcelo, muito, Interessante. muito, muito, Deixa eu só muito. expulsar meu gato do computador aqui, que ele vai derrubar o nosso Que gato. legal. Sai daí, rapaz. Você não foi chamado na reunião. Me perdoa, Matheus. Por nada. Então, assim, Marcelo, eu notei isso, enxerguei e falei assim, Matheus, arregaça as mangas e Bola pra coloca, frente. então, a sua ideia para gerar dinheiro. É uma coisa que a gente precisa entender aqui nessa live de hoje, ajudando quem está assistindo. A gente precisa entender que num primeiro momento a gente vai mais perder do que ganhar. Isso infelizmente, porque né, ninguém quer perder, né, Marcelo? Ninguém quer perder. Tem um cara aí que o professor Valdir, mestrão, né? Até conversei com ele essa semana. Uma vez ele me emprestou um livro do Lenin, esse Lenin mesmo da Revolução Socialista, mas ele falava no livro sobre desenvolvimento de projetos, né? E ele fala bem sobre essa questão de se estruturar, né? Se preparar, conhecer o terreno, né? Pô, ele foi um dos grandes estrategistas do mundo, né? E ele fala o seguinte: como é que você faz isso? Sabendo que você tem que dar um passo à frente, dois atrás, cria a base, sustenta, dá mais um passo à frente. Volta atrás, cria a base, sustenta, mais um. Eu acho que é isso, né? No primeiro momento a gente vai chutar um pouco de lata, mas se estruturando. Exatamente. Bem colocado. É o professor Valdirzão, né? O mestrão, né? Valdir é mestrão, né, cara? Cara, Sensacional. é igual eu paro para beber essa água, você para para beber água para molhar o bico quando a gente está aqui perdendo saliva, né? Nós estamos falando, a gente vai gastando saliva e aí eu preciso usufruir da água para eu poder continuar conversando com vocês. Então, tipo, isso tem um gasto, né? Então, o tempo que eu tô tendo aqui agora com você também tem um gasto. Se ele é um gasto para ajudar pessoas voluntariamente, e a gente não pode entender isso como um gasto, porque vai ser bom para as pessoas. Né? A gente também tem que ter isso no nosso coração, de ajudar pessoas. É uma coisa que eu percebo que você tem feito, né, nos seus conteúdos, nas suas formas de pensar, nas suas formas de expressar sobre o plástico. É uma coisa muito legal esse negócio de trazer o empreendedorismo, vendas. Eu acompanhei a live da Miriam também, uma live muito boa. Quem não assistiu, assistam a live da Miriam. Meu, que aula que foi aquela ontem também com o professor Ítalo. Sensacional. Então, são conteúdos que agregam valores para N pessoas. Se não conhecem o plástico, elas precisam conhecer, porque é um setor que, se você entrar no Google, lógico, Lucar, e colocar lá como ganhar dinheiro com plástico, só vai aparecer reciclagem, né? Só vai aparecer reciclagem, mas o plástico não é só isso. Por isso que eu tô aqui para falar um pouco sobre no que eu empreendi com o plástico, né? Eu e a minha namorada, a gente estava uns 7 meses atrás procurando uma forma de renda a mais, né? E nesse procurar uma renda a mais, nós encontramos a famosa resina epóxi e começamos a colocar em moldes chaveiros, né? Colocamos em moldes a resina e começamos a fazer chaveiros, né? Molde de silicone, Matheus? Molde de silicone, isso, molde de silicone. E aí a resina ela passa por um processo de artesanato que é muito bacana. A Stephanie, a minha namorada, ela vive fazendo essas coisas, então ela glitter, tinta, é pigmentação, e aí o endurecedor, a proporção de endurecedor para aquele tanto de resíduo ali que está sendo preparado com a resina epóxi, é sensacional. Só que aí eu notei que a Stephanie, por ela não ter um conhecimento, não ter um conhecimento tão vasto assim na área de mesmo, polímeros, né?
Eu falei assim, Stephanie, você precisa se preparar, você precisa estudar sobre, para a gente não ter tanto refúgio. O que, que é o refúgio? É aquela perda de material, né? Ou por E excesso, aí, por rebarba ou por peça ruim, né? isso. E aí, a Stephanie. Só um minuto, Marcelo. Deixa eu só fazer um negócio aqui que é muito importante. Senão vai acabar a bateria aqui. E aí vamos acabar interrompendo a live. Perdão. Eu coloquei o meu também para carregar. Você, olha. Então aí a Stephanie falou assim: tá, eu vou dar uma pesquisada. E aí ela achou no YouTube, né, algumas pessoas que falavam sobre. Ela me mandava e eu ainda falava: não, esse não tem nada a ver. Isso aí ela está ensinando a parte prática. Eu quero a parte teórica do negócio para você conseguir encontrar métodos que você vai olhar e você vai gastar menos dinheiro, você entendeu? Que você vai gastar menos dinheiro e mais Tem mais você lucro, vai ter né? mais lucratividade, né? Você vai ter mais isso, né? lucratividade. Então, assim, Marcelo, o que que acontece? A Stephanie ela começou a fazer isso e eu comecei a perceber que precisava desse estudo, Você né? sabe, Matheus, eu acho que talvez a gente chegue nisso, né? Mas isso é um daqueles principais vilões que roubam o dinheiro do empreendedor, do empresário, né? O Uhum. refúgio, o desperdício. Não concordo. E assim, né, o Marcelo, precisava de alguém ali para ensinar a Stephanie essa parte de teoria, né? Ó, o gatinho. Precisava de alguém para ensinar essa parte teórica para ela, até que a gente encontrou você. E para mim isso foi sensacional, Olha, cara. Na hora que eu encontrei você, eu falei: gente, meu Deus, a luz no fim do túnel. ó, Eu falei: a luz no fim sensacional. do túnel. Aí eu falei assim: encontramos o Marcelo. Aí ela: quem é? Eu falei: quem é? Lembra aquele rapaz que tá lá no meu tablet, na capa do meu tablet lá? Eu e a equipe do Senai? Então, é ele, meu orientador de TCC. Sim, gente, o Marcelo foi meu orientador de TCC. Cara, e que TCC, né, Marcelo? Sensacional, viu? Eu acho que eu comentei, né? Ele tá ainda em uso lá na oficina. Eu conversei com o Gerson e ele me disse o seguinte, Matheus, que ele desenvolveu uma capa, porque era, na verdade, uma chapa, né, de dobrada de PMMA, né, em que a Isso, lâmina passava naquela região sem ter a possibilidade de contato com a mão, né. Ele isso. criou um suporte não, na verdade uma capa com design, mas é a mesma estratégia em volta dessa placa dobrada aí. Legal. Isso é bacana, né? Que as pessoas, elas olham um projeto, elas começam a ter aquele brainstorming, né? E elas vão É isso. aprimorando os projetos, né? É isso, né? E, Evolução. Chama. É a brincadeira do ajuda-ajuda, né? Você porra, pegar. com Ou quer certeza. ver? Tem uma nomenclatura que é muito utilizada na indústria, sobretudo nas empresas maiores, Matheus, que é a procedimentos de melhoria contínua, né? A gente Uhum, faz isso na nossa vida, né? Quando a gente se preocupa em aprender uma coisa nova, quando a gente se preocupa em melhorar uma coisa que já faz, a gente participa desse movimento de melhoria contínua. É isso que a gente faz aí. com certeza. E aí o nosso TCC foi isso, né? A gente queria otimizar processos. E aí otimizamos o processo com segurança, com veracidade, né? E deu certo. E o Marcelão foi um cara que foi, assim, primordial desde o começo ao final do nosso TCC, nos ajudando ali, às vezes até ficava de tarde ali, que já passava do horário, né, Marcelo? Uhum. Você dava aula de manhã naquela época, e aí, particularmente, nos atendia às vezes na parte da tarde ali, a gente via você passando e você sempre procurava saber onde a gente estava. Tinha o Henrique, né? O alemão, meu grande amigo aí. Hoje ele está tá terminando, acho que a faculdade de engenharia na Mauá, um engenheiro químico sensacional. Ele me conta histórias muito legais, assim, que ele tem vivenciado, que a química e o plástico têm proporcionado para ele. Sabe o que ele me falou, Marcelo? Ele falou assim que teve uma vez que chegaram shakes dentro da empresa onde ele trabalha, lá dentro da Mauá, terceirizada, né? Tipo startup? Oi? Tipo startup? Então, cara, eu acho que é uma terceirizada, Ah, né?
Eu não sei se realmente é. Eu não lembro, né? Eu não lembro. Eu sei que eles faziam análise de petróleo, análise de algumas coisas desse tipo, de análises químicas, para poder. Enfim, eu não manjo, não manjo. Eles faziam análises técnicas para outras empresas, né? Entendi. E aí, olha só que bacana. O Henrique falou assim que chegaram sheiks, e esses sheiks só falavam inglês, né? Só que tinham pessoas lá que falavam inglês também. Só que só escolheram o Henrique para ir conversar com os sheiks por causa do técnico em plástico. Olha que interessante. Eu lembro que o Henrique era um menino muito empenhado nessa parte teórica, né? Muito, Sempre muito, estudando, sempre lendo, né? muito. E o Preocupado em Henrique, muito, aplicar. muito. E o Henrique é um cara que, assim, ele sempre foi muito estudioso mesmo. Ele se dedicou 200% nesse TCC. Eu lembro que até quem fez depois em placa de aço o nosso TCC lá foi o vô dele. O vô dele fez, Legal. o vô dele tinha uma ferramentaria na garagem de casa, um torno mecânico, fresa, tudo dentro da própria casa. Ele cortou as Sei. placas, fez tudo bonitinho, pôs porca, pôs parafuso. Meu, cara, o vô dele montou todo o trabalho para nós dentro da garagem dele. Eu lembro que foi um processo muito bacana. O Henrique, ele se empenhou, sabe? Eu fiquei mais para essa parte de processos, valores, fiquei mais para essa parte de desenho. Fui eu que desenhei o projeto todinho, desde o papel até a parte de SolidWorks, e desenhamos, acho que se eu não me engano, também no AutoCAD esse, esse projeto. Voltando para a Mas deve parte ter de. desenhado porque acho que é parte do desenvolvimento, né? Da metodologia que é aplicada. Foi, É isso aí. exatamente, exatamente. Ele ficou com a parte de metodologia e eu fiquei com a parte de desenvolvimento. E aí, o que aconteceu, né, Marcelo? Eu sempre fui assim, cara, sempre fui querendo aprimorar meios, modificar meios para gerar economia. E essa economia que eu falo é a famosa rentabilidade, né? A lucratividade para o bolso. Então, quando a gente começou com resina epóxi, a gente vendia para amigos. Quando a gente começou a publicar no Instagram, que é uma ferramenta muito importante hoje para venda, né? As pessoas começaram a se achegar até nós e perguntavam: você faz esse, você faz aquele? Então nós começamos a abrir um leque. A gente só começou com letra. Hoje a gente já faz personagens da Disney. Hoje a gente já faz jogo de dominó, jogo de xadrez. Virou uma, cara, é muito legal isso. Virou uma pequena fábrica, Isso é muito né? legal, né? E é importante o empreendedor sempre ter isso em mente, né? A busca do conhecimento, ela, como você disse, é um custo, né? Se dispõe tempo, meios, recursos, né? Muito. E é como se você tivesse não, é investir no próprio negócio, né? Tem um viés de investimento em equipamento, em ferramental, claro que tem, mas desenvolver o conhecimento para dominar o processo, acho que é fundamental para reduzir Com gastos, certeza, com certeza. Percebe-se, né, Marcelo, que as perguntas que o pessoal tem feito na sua live, que eu tenho acompanhado, por exemplo, né, a Daiane ontem perguntando de chinelo, é, o aluno também ontem falando sobre chinelo. Existem máquinas, né? Hoje em dia, antigamente era aquela compacta print, né? Que era uma hegemonia naquele momento, né? Só que depois hegemonia não, perdão, monopólio, né? Foi a compacta print, ela lançou, não tinha é mais nenhuma empresa, a só que aí primeirona, né? exatamente. Só que aí um monte de empresa começou a falar, não, peraí, a gente consegue também, isso é simples, é fácil. É aquela famosa, é o famoso erro, né, Marcelo? A compacta print acabou não patenteando aí. Marcelo. Cara, vou te falar que o Brasil ele padece desse movimento de geração de patentes, né? Nós estamos dentro dos países com o mesmo nível de desenvolvimento, com a menor geração de patentes dentro do mercado. Não é um costume do brasileiro, né? O brasileiro é muito criativo, muito inventivo, mas ele não registra as suas criações, né? Eu tenho Sim, percebido isso também. Mesmo nas grandes empresas é assim. sim. E é aquilo, né, Marcelo?
as pessoas carecem de conhecimento, né? Carece de conhecimento. São pequenos erros, pequenas falhas que... Carece. São pequenas... O mercado também. São pequenas falhas, né? São pequenas falhas e pequenas faltas de conhecimento. Acho que a palavra seria essa. Pouco conhecimento acaba gerando grandes problemas, né? Então, Sabe pequenas... sabe que imagem que formou na minha cabeça agora? Quando os caras, no filme aí passou recente na TV, né? Jurassic Park. E aí o cara mostra um desenho 3D a criação do DNA. E no DNA que eles têm, tem alguns pedaços faltando, né? E quando ele recheia com uma parte que é inadequada, o resultado é péssimo. Eu acho que é isso que acontece, né? Se você não tiver o conhecimento para rechear com a coisa certa, o processo, o resultado não vai ser o melhor. Então, e aí aquilo, né, Marcelo? Não ter medo, né? Não ter medo de tentar, não ter medo de arriscar. O mundo tá aí hoje, os jovens, né? E não só os jovens, mas o povo brasileiro hoje carece de uma segunda fonte de renda. É necessário hoje, não tem como. Até porque nós vivemos um momento no nosso país de crise econômica, né? Não vamos entrar aqui em deméritos políticos, mas nós vivemos uma crise econômica há muitos anos e aquele negócio que todo mundo olha e fala: precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma nisso, uma reforma naquilo, e nós não vemos aquilo andar, e a gente começa a falar assim: então, se não vai andar, eu preciso andar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, é não ter medo nesse momento, sabe? É não ter medo, é começar do baixo, é crescer do micro ao macro, que é aquele negócio. Quando eu e a Stephanie começamos, era uma resina de R$ 77 que já vinha com endurecedor e um mod que a gente achou na Daiso, na Miniso, por R$ 15. E desses R$ 100 aí, que você for, vamos arredondar aí, com copo plástico que precisa mexer a resina epóxi, um corante ou outro ali, uma tinta, porque é legal olha só que bacana, o legal da resina é que ela atende e consegue fazer a live ontem de aditivos e compostos. A resina epóxi, ela recebe a tinta acrílica ou a tinta guache, olha que bacana, a tinta guache como corante e ela endurece, cara, isso é sensacional. Então, tipo, eu tinha umas tintas aqui na nossa oficina aqui, umas tintas antigas, eu consegui recuperar aquelas tintas e falei: Stephanie, vamos tentar vender isso, vamos vender o que a gente tem. Cara, de um a gente fez 1.000, de R$ 100 a gente conseguiu fazer 1.000. Olha a porcentagem de lucratividade, né? Duas coisas aí, né? Primeiro, a coragem de enfrentar mesmo, né? E segundo, utilizar o conhecimento. Matheus, olha, é fundamental que as pessoas estudem, é fundamental que as pessoas busquem aprender, né? Na minha época de moleque, a gente pensava nisso, mas a dificuldade era imensa. Cara, tinha que andar horas de ônibus, horas. Ou camelar para chegar na biblioteca, 1 hora e 20 andando com caderno, lápis, 2 ou 3 lápis, se quebrasse a ponta era um horror, né? Hoje não, nós temos a internet, temos o celular, e as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade, né? Se desenvolver na área, ter coragem de aplicar aquilo que aprendeu. É fundamental. Olha, parabéns, viu, Man? Você é uma menina aí realmente de ouro. Cara, a gente foi para cima, você entendeu? A gente foi para cima. Eu peguei muita apostila aqui em casa do Senai, mas quando a gente encontrou você, eu acho que foi muito melhor, porque a gente naquela sua live lá, naquela mentoria que você deu no Zoom, a Stephanie conseguiu tirar várias dúvidas, né? Com você, eu consegui tirar algumas dúvidas também que norteavam assim a minha cabeça e foi muito bacana isso e isso ajudou a gente, ajudou muito a gente. Então eu acho que assim, quem está assistindo essa live ou quem vai assistir depois, eu tenho uma sugestão e uma dica para você. Se você está pensando em começar, a primeira coisa, comece. A primeira coisa, está pensando em começar, comece. Dê o primeiro passo. Arregaça essas mangas aí que eu sei que você consegue. A segunda coisa, já quando você começou, vai surgir dúvida, vai surgir problema, isso é normal.
Só que esse cara que está do outro lado da tela aqui, o Marcelo, é um cara que vai te ajudar. Eu não estou fazendo o marketing dele, não estou fazendo merchan nem nada. É um cara que conhece do setor. E além de conhecer do setor, é um cara que tem experiência no assunto. Empreender, já foi dono do próprio negócio, já foi, começou vendendo gelinho, cresceu do micro ao macro, né, Marcelo? Comentei isso aí ainda pela manhã, né? Hoje pela manhã eu dei uma entrevista para umas meninas que fazem pós-graduação em psicologia na área do trabalho, né? Psicologia profissional. E elas me entrevistaram para saber como que está sendo a minha postura frente à pandemia e essa retomada, né? Toda essa dificuldade e tal. E eu contei a história do gelinho, cara, da caixa de isopor que quebrou, cara. A história, eu gosto muito dessa parte da história, sabe? Faz parte da nossa vida, da nossa criação. Uma coisa que é interessante, eu acho que é uma capacidade que todos nós temos, e você demonstrou aí, é de agregar valor ao conhecimento, né? Você tem um conhecimento técnico anterior e você pega aquela sua experiência e fala, pô, você vê ela, né? Você, quando conversa, você vê aquela experiência como uma possibilidade de aprendizagem, né? É uma característica que é muito positiva e que precisa ser desenvolvida para as outras pessoas também, né? Tá aí meu conselho, então, para quem está assistindo a gente, cara, não esmoreça, enfrente a dificuldade, né? Tenha certeza de que vai ser resolvido. Saiba, vai ter que trabalhar, né? O conhecimento não está lá na nossa cabeça de uma hora para outra, né? Você tem que ler, você tem que ouvir, né? Porra, e você está com o celular na mão, olha que oportunidade maravilhosa de aprender alguma coisa, né? E assim, não tenha vergonha de dizer que não sabe. Levanta a mão e fala, cara, eu não sei, me ajuda aí. Cara, eu vou ajudar. Manda, se você, Matheus, deixa eu falar um bagulho. Essa conversa sobre as resinas me deu essa ideia, uma hora para ter um papo mais longo sobre essa área técnica do desenvolvimento de moldes e de produtos, né, cara? O que você acha disso? Bora. Eu acho que é uma ideia interessante aí que vai ter, assim, as pessoas vão se interessar. Eu tenho esse viés de ajudar as pessoas, né? Eu sempre separo a humanidade em dois tipos de gente, né? As pessoas do sim e as do não. Não quer dizer que uma seja ruim e outra seja boa, não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas do sim, elas estão dispostas a fazer, né? Assim como você foi lá, não, cara, esse molde está errado, né? Ela não vem com uma desculpa, ela não vem com uma negativa, ela vem com uma possibilidade de ação, uma visão de ganho, né? Então, quando alguém me pede uma ajuda, né, sobre os desenvolvimentos lá da escola, a minha cabeça funciona imediatamente de como eu posso ajudar, né? Qual é a maneira daquele procedimento, daquele processo ter o melhor resultado, né? Se chama a opção otimista. Não quer dizer que seja a melhor, viu? É a que vai dar o melhor resultado, a opção otimista. Essa deve ser sempre a escolha das pessoas, né? Com certeza. Eu acho que sempre ter os pés no chão, ser humilde, é muito importante, né, Marcelo? A gente Passa à frente e dois atrás, né? Manter reconhecer, a frase do Valdirzão, reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? E reconhecer que a gente sempre carece de conhecimento. Procurar conhecer, procurar se atualizar sempre é necessário quando você vai empreender, né? Porque o mercado está aí numa oscilação muito grande, as mercadorias que tem falta, igual, estou lá na distribuidora, né? Eu não falei muito sobre a distribuidora, mas está aqui. Isso aqui, cara, isso aqui é uma caixa de luva. Uma caixa de luva, Marcelo. Luva nitrílica. Cara, você sabe quanto custava isso aqui há 3 anos atrás? Cara, eu me lembro que era baratinho, porque a minha ex-mulher, ela trabalha com produto químico e ela usa essa luva. E a gente comprava essas caixas, era baratinho mesmo. Pois é, meu amigo. Essa luva aqui, ela é anitrílica, né? A nitrílica, ela é um pouquinho mais cara hoje. É melhorzinha, né? Ela é um pouco melhor. Mas deixa eu te falar. Essa luva aqui, cara, ela custava... Vamos falar da de látex, tá? Mas há 3 anos atrás, essa luva estava custando R$12. 12. Para compra em loja. Então imagina comprar direto do fornecedor, né? Bem mais barato, né? Bem mais barato. E como eu sou distribuidor, né? Eu tenho a distribuidora lá com o meu primo. Imagina o quanto seria lucrativo para nós comprar lá atrás. Hoje, Marcelo, no ano passado, essa luva aqui e a de látex
chegaram a bater o valor de R$ 105. 105 a R$ 110 o valor dessas luvas. Nós enfrentamos um problema muito grande, que é a falta de material plástico aqui no Brasil. Foi no mundo inteiro, viu? E o pior não é isso, viu, Marcelo? O pior é que essa luva aqui, ela não é produzida aqui. Essa luva. Não existem máquinas. Já tá aí uma dica, tá? Para quem quer empreender. Aí, ó, tá vendo? Já é uma dica, né, Marcelão? Obrigado aí, né? Já é uma dica. É claro que a gente está falando de uma coisa aqui que é problema. Mas quando a gente encontrar problemas na nossa vida, encontrar problemas, pode ter certeza que existe a solução. E quando existe solução, existe lucratividade. Aí, olha só, não existe máquina aqui no Brasil. Creio que a máquina é cara, né? E só é produzida lá nos Estados Unidos essa luva aqui. Deixa eu só fazer um e na China, viu, Marcelo? Oi? Deixa eu falar um bagulho rapidinho. Você falou, claro, né, que uma possibilidade de lucratividade, né? E nós vivemos um momento de crise, né? Como você falou ainda há pouco, crise econômica, crise política e tal. E o próprio Valdir, né, um dia numa discussão, ele comentou de um outro pensador, né? Na crise, coloca o S para o final e corta. Então, se você pegar a crise, tirar o S, colocar aí no final e cortar, cria dinheiro, né? Pela oportunidade. Acabamos de falar de uma muito interessante. Tem um viés de investimento, tem uma necessidade de avaliação social e trabalhista, etc. Pouco alta. Lógico que sim. Mas é uma possibilidade real de investimento. Cara, e tenho certeza que o preço da luva subiu também pela quantidade de uso, né? Uhum. Muito reclamavam aí sobre o uso de plásticos descartáveis, mas, na verdade, em época de pandemia, foi, eu acho que, o salvador da pátria. Né? Talvez é por isso que a luva tenha passado de valor baixíssimo para quase 10 Teve a questão da pandemia também, né, Marcelão? Exatamente isso. O pessoal precisou usar muita luva, né? Quando o pessoal pegou a Covid também, o pessoal precisou usar luva dentro de casa, maquinar, né, para se proteger. E por isso que o preço subiu, né? Muita procura e pouca oferta, então isso é ruim, né? Então, vixe, meu Deus do céu, nem me fale. Hoje isso aqui, que era R$ 12, está custando 58, 55. Às vezes você acha por 50 pau, mas hoje 50 conto, o preço da gasolina tá alto. Meu Deus do céu, se a gente for ficar falando aqui de crise econômica, a gente vai longe, mas em relação à crise, sempre pense uma coisa. Eu tenho uma frase que eu carrego do meu pai. Meu pai sempre falava para o meu irmão, falava para mim. Meu irmão é atleta de futebol. Meu pai olhava para nós e falava, sabe, não com grosseria, mas com aquele tom de você consegue, você é forte, você é grande. Ele olhava para mim e falava assim: o medo tira a vontade de vencer. E quando a crise bate na nossa porta, quando o medo bate na nossa porta, a gente esmurece, a gente abaixa, fica com a cara de cachorro sem dono, né? E quando o medo bate na nossa porta, vem aquela cegueira, né, Marcelo? A crise bate na nossa porta. O medo, ele paralisa, né? Paralisa, cara. E meu pai sempre falou assim, o medo tira a vontade de vencer. Então, se a gente precisar vencer o medo, a gente vai ter que lutar mais. Então, a ideia é não ter medo. O Paulo Freire fala o seguinte, né? Que a gente não pode deixar o medo paralisar a gente, né? Obviamente, precisamos nos preparar, mas principalmente começar a andar. Você falou um bagulho aí, né? Que a gente precisa, se tem uma ideia para fazer alguma coisa, vai lá e faz, né? Tem um cara que eu acompanho e ele fala o seguinte, que o feito é melhor que o perfeito. Porque o perfeito é uma ideia utópica e o feito tem possibilidade de melhoria, né? Como você disse, é melhoria contínua. Então, ter uma ideia de empreender no mercado do plástico, cara, vai fazer. Vai atrás, vai querer saber, procura quem é que faz, quanto é que custa. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Matheus, amanhã eu vou começar a bater um papo com a galera, né? Tem um mini curso que eu estou oferecendo. Até te convido aí para distribuir essa informação
para os seus contatos, né? Para que as pessoas Marcelo, possam achei que ter você ia fazer acesso a o isso. papum pirulito pão doce comigo. Não vai fazer, não? Nós vamos fazer, eu estou Ah, entrando bom. nisso aí agora. Né? Então, eu quero, só para dizer para as pessoas que eu tenho intenção de continuar ajudando, né? E essa ajuda passa por passar o que eu tenho a oferecer, o meu produto, que é a minha própria experiência, que é o meu conhecimento e meu jeito de falar com as pessoas. Uhum. Mas vamos lá. Eu acho que no seu caso, a pergunta que material não é a mais adequada. Eu estava pensando sobre isso antes de entrar nesse papo. Mas vamos lá. Você tem um material predileto ou um processo predileto no plástico? Ó, material predileto mesmo, eu amo policarbonato, eu acho muito bonito. De verdade. Por que você acha o policarbonato bonito, man? Cara, eu lembro que a gente, quando ia. Eu lembro quando a gente ia injetar ele lá no Senai, já era um. Até me lembro agora, me lembrei do Paulão, meu. Paulão, finado Paulão, né? O professor de injetora, infelizmente partiu, nos deixou aí. Mas foi um cara sensacional na minha vida, me ensinou muita coisa lá na injetora. E olha, Marcelo, eu lembro que quando ia injetar policarbonato, ele falava assim: não pode errar. Ele falava desse jeito: não pode errar. Calibrar direitinho o fechamento do molde. Ele falava: vamos trabalhar direitinho, porque é um material caro, é um material bonito. Pô, que saudade do Paulão, meu. Nossa, até me emociona. E o Paulão, quando ele colocava o policarbonato na máquina, eu falava assim, gente, vamos se dedicar para levar copo para casa, né? Que a gente injetava os copos, cara, ficava lindo, né? Ficava lindo. E eu acho muito interessante isso, porque o escudo da polícia militar, né? O escudo da polícia tal, antigamente, né? E acho que atualmente também ainda é feito com policarbonato, né, Marcelo? Material de excelente resistência ao impacto, né? Então, exatamente. Ele tem as duas características que são relevantes para o plástico na escolha do material, que é a resiliência, capacidade de se deformar e voltar ao formato anterior, e a tenacidade. Uma vez que iniciou um movimento, se for necessário, ele estica até o limite antes de quebrar. E aumenta a resistência durante o movimento. Agora eu entendi Agora eu entendi mais ainda por que eu gosto do policarbonato. É o famoso enverga, mas não quebra, né? A gente cresce, cresce. Bom, eu comentei isso ontem, né? Eu desenvolvi um shape de skate de policarbonato por conta dessas coisas, né? No limite do azar do skatista, né? Quando ele pisa no bico assim do nose do skate que vai entortar, no policarbonato ele não vai quebrar, ele vai deformar e provavelmente vai impulsionar o atleta um pouco mais alto. Exatamente. Exatamente. Agora diz aí, você tem algum caso peculiar com relação ao processamento de plástico que você quer contar? Uma coisa que não devia ter dado certo, deu, ou ao contrário, tinha tudo para dar certo e deu errado? Sei lá, uma curiosidade? Olha, Marcelo, na verdade não no plástico, mas eu escolhi como hobby fazer uma faculdade de educação física, né? Eu sou formado em educação física também. Coisa de louco, né? Todo mundo que tá nessa live vai falar: caraca, o cara estudou de tudo. Eu gostava muito de esporte, minha família sempre foi muito envolvida, meu pai é ex-jogador também, o meu primo é treinador de goleiro dentro de São Caetano aqui, o AD, meu irmão joga no Ceará, né? E eu falava assim, poxa, a família toda no esporte e tal. E meu pai falando, vai fazer engenharia, menino, vai fazer administração, vai fazer outra coisa. E eu, não, vou fazer educação física, vou fazer educação física. Então eu acho que foi uma coisa que deu errado, viu? Porque é uma coisa que eu não exerço, né? Mas no plástico, graças a Deus, até agora, eu só tenho tido alegria, eu não tenho tido nenhum problema, desde a Sport Plastic, que foi uma empresa muito legal que eu passei, até agora, né? Essa microempresa que eu tenho, essa empresa que eu tenho também junto com meu primo, tem sido muito bom o plástico para mim. Agora, em relação a essa falha minha aí, foi mais por hobby mesmo, que eu escolhi educação física, acabei falhando no percurso aí. É nada, cara. Eu vou te falar, Matheus. Se você pensar só um pouquinho sobre todos os equipamentos que tem dentro da academia, quanto de plástico pode ser desenvolvido e melhorado, baseado no seu conhecimento técnico, baseado na sua experiência profissional e também, né, no seu conhecimento da fisiologia humana, dos músculos, dos ossos, né? Tem muito que você pode contribuir com essa área, sim. Eu acho que é um outro viés que também pode ser explorado por você. A Simone levantou a mão aqui, estou achando isso interessante. Será que ela quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Deve ter sido sem querer. Pode ser. Bom,
Dá uma olhadinha no chat, tem pergunta. Ah, tá. Tá aqui, ó, Robson Antunes, né? Ele está dizendo o seguinte, Matheus, tive história muito bonita, né? Eu comecei no chão de fábrica rebarbando peça, que saía ruim do molde, passei pelas injetoras como operador, pintura, metalização, vendas, e hoje é gerente de produção. Cara, exatamente isso que eu estava falando, né? Existe uma carreira possível de seguir na área do plástico, e o Robson também comprovou essa possibilidade, né, Matheus? Ele reforçou o que você disse, que conhecimento técnico e coragem, né? A gente consegue evoluir e dá para evoluir muito, né? Eu Embora vi ele tenha aqui uma que ele. bagagem. Uhum. Eu vi aqui que ele falou também que tem esse medo grande, né? Para a gente, questão da uma boa bagagem, a questão para fabricar, né? E o que injetar, né? É aquilo, o Robson. É a gente criar, cara, sabe? É a gente procurar meios e ter, sabe, pesquisar no Google, pesquisar em outras áreas também, que a gente consiga na vida, né, no dia a dia, assuntos e momentos que você olha ali no dia a dia e fala assim, poxa, eu acho que aquilo ali a gente pode fazer um negocinho, tal, que vai melhorar aquilo ali. Eu lembro que teve um TCC de um pessoal que eu achei muito bacana. O pessoal fez um suporte que acoplava o guarda-chuva molhado quando você entrar no carro. Porque, cara, quer ver um negócio chato é você entrar com o Eu me guarda-chuva lembro desse molhado. Você projeto lembra, aí. Marcelo? Lembro sim. O guarda-chuva molhado dentro do carro. Os caras fizeram um negócio de cano de PVC, eu lembro até hoje. E quando você colocava assim o guarda-chuva, o cano de PVC guardava, o guarda-chuva ficava pequenininho no carro, você entrava rápido e pronto, não fazia aquela molhaceira no carro. Achei sensacional. São ideias, Fecha, né? dobra, enfiava no canto do lado do banco, entre ali o pedal do freio, né? E Uhum. da embreagem, não, entre a embreagem e a lateral, não ocupava espaço nenhum, né? E já protegia a molhadeira. E são ideias, né, Marcelo? Cara, então meu conselho para o Robson é o seguinte, né? Começar, né? Começar e fazer, né? Lógico, a pesquisa é importante, né? E é o seguinte, você pode enveredar por dois meios quando o que injetar. Primeiro, fazer uma pesquisa de mercado na região, onde você pensa em atuar, né? Ver qual é a necessidade daquele mercado, quais são as peças que as pessoas mais precisam, verificar as outras empresas que produzem em outros segmentos, metalurgia, né? Você citou que lá na empresa fazia chama flexível do freio, provavelmente, que você fazia naquela metalúrgica. Isso mesmo. Né? E ela tem uma partezinha de plástico. E por que não injetar essa partezinha? De repente, na região, o cara compra de um lugar longe e paga caro por causa do frete. E se o Robson tem a intenção de injetar alguma coisa, pesquisar na região o que as empresas precisam, o que as lojas de utilidades consomem, né? Isso pode trazer sucesso para o Robson no começo da carreira. E o meu gato está aqui, ó. Tá nada. E aí, um outro viés é a da criação, né? Desenvolver alguma coisa. Cara, desenvolver alguma coisa não precisa ser uma coisa absolutamente nova, você sabe, né? Você pode melhorar o que existe, né? Como eu falei lá na academia, pegador do peso, né? A trava lateral da pinça. Cara, tem um monte de coisas que são possíveis de serem melhoradas. E eu acho que é um viés de desenvolvimento importante. O que mais? Tem mais uma. Não, acho que o Heitor só falou que não foi só seu orientador. Você deve ter sido orientador dele também. Ah, tá. O Heitor, cara, ele trabalha numa indústria metalúrgica, o Matheus, que quando você estava contando o que você fazia, me parece com as coisas que ele diz que faz agora. É uma metalúrgica pesada que vende peça de suspensão, feixe de mola, né? Mola helicoidal, molas pequenas, molas grandes, aqueles feixes grandões, né? É uma indústria metalúrgica, né? E o trampo da metalúrgica, para quem está aí no início de carreira, é sempre bem pesado, né? Com certeza. Se ele manter a postura e desenvoltura como você fez também, né? E ele é um perfil parecido, eu acho que ele tem muita possibilidade de evolução, viu? Acho que esse moleque vai longe. Uhum. O que mais, Matheusão? Como que estão as coisas?
a gente acabou saindo do papo pirulito pão doce. Acho que é a inspiração, né, que você ia perguntar. Exatamente. O que te motivou, né? Você saiu lá, foi para a educação física por conta da inspiração da família, da área esportiva. E nessa questão do plástico, o que te inspirou a encarar esse movimento? Olha, minha grande inspiração hoje, assim, para a vida é meu pai, né? Eu me inspiro muito no meu pai, um homem muito batalhador, trabalha na GM já vai fazer 25 anos já, que ele está trabalhando na GM. E além de meu pai, nessa parte do plástico, assim, quem me inspira bastante também é a minha namorada, a Stephanie. A Stephanie, ela é uma menina muito batalhadora, muito sonhadora, conquistou muita coisa na vida, né? E ela me inspirou a começar a olhar a vida de outra forma. Eu já tinha esses pensamentos, essas criatividades, só que me faltava coragem. E ela foi uma pessoa que, no momento que eu mais precisava, que eu estava com medo, né? Que eu estava com medo, ela falou assim: não, se você quer pedir demissão, que se você acha que vai conseguir, vai, arregaça as mangas e vai para cima. Eu tô com você, eu vou te ajudar. E ela falou, vai para cima. Então eu me inspirei muito nela, tanto que quando eu conheci ela, eu aprendi um pouco mais sobre publicidade. Ela é formada em publicidade e propaganda. E eu comecei a aprender muito com a Stephanie nessa área também. E quando a gente conheceu a resina epóxi, esses chaveiros, né, esses brindes para aniversário, lembrancinha, tal, lembrancinha para casamento, essas coisas todas é o que a gente faz. Cara, ela falou assim, poxa, Matheus, isso é plástico, né? E eu falei, isso é plástico. E o meu olho encheu de água, porque eu falei assim, e eu tô no plástico de novo. Eu estudei isso, então eu estou colocando em prática aquilo que eu estudei, então valeu a pena. Dá para ajudar aqui também, né? E aí, quando a gente, mais uma vez eu falo, quando a gente encontrou você, foi mais um motivo para a gente se inspirar e para a gente expirar e respirar, né? Porque a gente se tranquilizou porque a gente tinha alguém perto do ramo que tem muito mais conhecimento que a gente, né, Marcelo? Olha, que legal. E, ó, você vê, né? Você falou lá que quando você começou naquela metalúrgica, lá na ferramentaria, essa experiência, teve um macaco velho que te ajudou, né? Eu acho que isso é bem importante que a gente tenha aqui nos apoie, viu? Sensacional. Espero que eu continue aí nesse movimento. Claro. E vai... E aí, então, agora já fiquei mais tranquilo em fazer a última pergunta, né, cara? Se você puder citar um influencer das mídias sociais, quem é essa pessoa que você... Meu, você, cara, não tem jeito. Depois que eu te encontrei, não tem jeito. Eu nunca fui... Por mais que eu sempre trabalhei nesse ramo da publicidade e marketing, depois que eu saí de lá... Você sabe que eu fiquei receoso de falar, pô, pro Matheus não vou perguntar do influencer não, porque é o ramo de atividade dele, talvez, né? Não, até porque... Quando eu indicava para as pessoas, eu falava para as pessoas... Se vocês forem querer contratar influenciadores para alavancar o trabalho de vocês na internet, procurem influenciadores que agreguem valor, não que agreguem somente o engajamento, somente a curtida, mas que agreguem valor. E o valor que eu digo não é só o valor social, o valor caráter, eu digo o valor. Um cara que entenda do negócio que vai fazer você vender. E aí foi que eu fiz, né? Quando eu encontrei você, eu falei, pronto, achamos o influencer que nós precisávamos para o nosso trabalho. E aí a gente trouxe você como nosso mentor, né, praticamente. E eu acho que assim, é o que eu indico aqui para vocês, cara, quem está pensando em começar qualquer negócio, você está no ramo da reciclagem, está com dificuldade de separação, de lavagem do produto, de moer o produto, se você está com dificuldade de fábrica de chinelo que você quer montar na sua casa, ou uma fabriquinha de carimbo, que eu acho que o Marcelão vai tratar mais isso aí depois com vocês, que ele estava comentando comigo. Gente, dia 2 e dia 4, como ele falou, ele vai estar fazendo esse webinário, ele vai estar trazendo um curso gratuito para vocês. Eu vou participar desse curso também, porque eu amo fazer curso. Então, vocês precisam entender que esses tipos de pessoas agregam valor, e quando a gente tem valor, a gente ganha valor, né? E assim, eu indico o Marcelo de olhos fechados, porque desde o meu TCC, né, desde lá do nosso processo, que nós poderíamos ter patenteado, vendido para várias empresas de filme, foi uma falha nossa, né, Marcelo, do pessoal lá, né? Uma falha cultural, né? É uma falha cultural do TCC, né, Marcelo? É uma falha cultural.
E aí, não que o Marcelo... Ah, tá, só para falar, tá? Não que o Marcelo tenha falado para a gente procurar vender o produto, tá? Porque o Marcelo sempre falou isso. Vocês procuraram vender, ele e o Lúcio sempre falavam a mesma coisa para nós. Vocês procurarem vender isso aí, e eles sempre falavam isso, né? Vocês procuraram uma empresa para comprar o produto de vocês, para ajudar a fazer mais, eles sempre falavam isso. Então, eu indico o Marcelo de Olhos Fechados. É um cara que vai ajudar e vai agregar no seu negócio. É um cara que ele está aí, ele dispõe até do número particular dele, o número da equipe dele, né, para estar te ajudando no caminho, né, na sequência e na crescência, né, para você sair do micro ao macro. Então, se você tem essas dificuldades que eu falei, quanto que eu vou gastar, se eu preciso de muito, se eu preciso de pouco, o quanto vai demorar isso para voltar para mim. Eu acho que a equipe do Marcelo e o Marcelo estão muito preparados para isso. Então, fiquem à vontade. Agora, Marcelo, tá lascado. O pessoal vai encher você de pergunta aí. Que Deus abençoe. Fiquem à vontade para perguntar para o Marcelo e participem do dia 2 e dia 4, que eu acho que vai agregar muito. Acho não, tenho certeza que vai agregar bastante. E creio que nesse dia 2, nesse dia 4, o Marcelo vai falar esse outro lado da moeda que ele tanto tem postado aí sobre o outro lado da moeda, que o plástico não é só reciclagem. E, gente, não é mesmo. A gente precisa mudar essa patente do Google aí, que plástico só lucra com reciclagem, porque se você for entrar em outros lugares aí e pesquisar máquina de não sei o que, máquina de não sei o que lá, você começa a perceber que tem lucratividade. Deixa eu falar um bagulho aqui, cara. Olha, muito agradecido aí pelos elogios. Fiquei vermelho, eu sou um cara tímido, apesar de... assim, eu tenho timidez, né? Da mesma forma que eu tenho medo de escuro, mas eu tenho coragem, eu enfrento, sabe? Mesmo tendo medo de escuro, eu fui fazer rafting em caverna. Então é assim, né? Eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. Isso primeiro eu tenho que agradecer aí, assim, que você disse, sou tímido, mas estamos aí. Tem um viés, Matheus, que a gente fala sobre ensinar pessoas, né? Eu preparei um conteúdo para esses 2 dias que vai falar bastante sobre que maneiras que você pode empreender no plástico. Mas eu também preparei um conteúdo bastante técnico, sabia? Eu penso que o profissional que, né, como você teve essa evolução dentro da sua carreira profissional lá como empregado, usando conhecimento técnico, eu percebo que as pessoas padecem dessa falta de informação. Então, para sábado e segunda-feira, eu preparei um conteúdo voltado para o empreendedorismo, mas também um conteúdo técnico de transformação do plástico, com características dos materiais, temperaturas, pressões, né? Tempos de secagem. E também para quem trabalha com reciclagem, porque plástico não é só reciclagem, mas é também reciclagem. Sim. Né? E a pessoa que pode fazer reciclagem, o que eu vou ensinar ele? Ensinar ele a separar o material, a classificar, a separar por família, a identificar qual é esse material, qual é aquele, quando é esse, quando é aquele, sem muito papá, viu? Na prática mesmo, como deve ser. Firmeza total? Agora acho que a gente encerra aí. Eu agradeço de coração o convite. É uma honra, né? É uma honra estar aqui falando um pouco sobre a minha curta vida, né? Que você tem 25 anos, mas tem uma vida longa pela frente. Experiência né? Somada e muito que viver ainda, né? E eu espero que você que assistiu agora e você que assistiu depois entenda. Precisamos sim de uma segunda renda, mas também precisamos crescer onde nós estamos. Eu creio que se você está num local que você está bem, a empresa está agregando valor na sua vida, procure crescer. E o Marcelo ele não vem só trazendo métodos para ensinar a empreender, métodos para ensinar a reciclar. O Marcelo está trazendo um conhecimento até maior em relação a esse alavancar a sua carreira dentro do trabalho. Eu tenho percebido isso nos seus conteúdos, Marcelo. Como a gente falou no começo da live, o mundo carece de conhecimento. E aí, às vezes, você está ali, você fez um curso técnico e acha que só aquilo ali basta. Não, gente, só aquilo ali não basta. Então, existem cursos online, existem lives, existem coisas que você pode sempre estar perdendo, não está perdendo tempo, na verdade. Você está agregando tempo. Por mais que, igual eu falei da água, que a gente gastou água aqui, gastou água para falar, pode ter certeza que para você e para mim
esse momento vai ser muito mais valioso. E essa água aqui não vai passar de uma simples moeda. Parceiro, Isso, obrigado, né? viu? Trazer valor, obrigado. Eu agradeço você ter aceito o convite, foi legal pra caramba. Cara, falamos aí 1h30, né? Eu costumo dizer que eu acho que se minha mãe e meu pai tivessem outras profissões, seriam a nega do leite e o homem da cobra, porque eu falo pra caramba, viu? Matheus, obrigado de coração. Para você que está assistindo a gente, deixa seu like aí, se você gostou do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida do que a gente disse, manda seu comentário. Manda um e-mail para mim, marcelo.orozco@c3p2.com.br. Mas também pode me mandar mensagem pelo Insta, pode mandar pelo direct, pelo Messenger. Eu vou procurar responder todas as questões. Se inscrevam no meu canal, né? Se inscrevam nesse mini curso que eu vou oferecer. Você vai sair enriquecido desse movimento. Cara, Matheus, coração, é um prazer. Fica com Deus. Deus te abençoe. Um abraço, Marcelo. Obrigado mais uma Vou parar a vez. transmissão aí. Valeu. Tchau, tchau.